Como eu prometi, nós vamos falar sobre a dualidade do pensamento. Nós vamos falar sobre como o livro de Daniel Kahneman, Think Fast and Think Slow, atua, e nós vamos explicar como a neurociência explica isso. Como médico atuante em comunicação assertiva, lidando com comunicações diretas, comunicações difíceis, eu estou sempre pensando, sempre tentando entender como é que eu vou atingir aquela pessoa e como que eu vou fazer isso de uma forma relativamente automatizada, parando e dando atenção para as coisas que realmente importam. E é aí que Daniel Kahneman explica o sistema 1 e o sistema 2. As novas descobertas da neurociência, a gente conseguiu entender melhor o benefício de cada um desses modos e como eles se aplicam à comunicação médica. Apesar da neurociência ser muito antiga e ser ela a grande criadora de programação neurolinguística, comunicação não violenta, ela é quem consegue entender a fisiologia do nosso cérebro e consegue dar sentido para nós que somos médicos ou da área da saúde, entendermos o que exatamente a gente está fazendo. O sistema 1 a gente pode chamar de intuição. Essa palavra que eu consegui entender do livro. Ele é um sistema que faz o pensamento rápido, um pensamento intuitivo. E ele se torna emocional, mas eu entendo como pouco emocional. Ou melhor, muito emocional, né? Dependendo como você reage. Porque ele está relacionado a processos automáticos. Ele ocorre nas áreas do cérebro, como a amígdala e o córtex pré-frontal, que são responsáveis pela nossa reação emocional e pela tomada de decisões rápidas, em situações de emergência, aquela resposta que você faz sem pensar. Pô, você está correndo, você vê que vai pisar no buraco, pum, você simplesmente vai para o lado. Então, algo que você faz sem pensar. Vem alguém querer bater na sua cara, você coloca a mão. Algo que você faz sem pensar, sistema 1. Durante uma crise, o cérebro prioriza a velocidade, a precisão. Ele ativa circuitos neurais que nos permitem agir sem pensar. É aquela velha história, vou tomar um murro, eu coloco a mão na cara, não vou apanhar. Isso é crucial no ambiente médico. Mas para você saber fazer isso daí de acordo, você tem que estar preparado para atuar corretamente, não reagir de uma forma ruim. Se você tem um familiar gritando com você e você se deixar atingir e se sentir coagido e reagir de acordo com o sistema 1 sem pensar e sem ter uma ferramenta palpável para fazer aquilo, você vai escalonar o problema. Gritar com alguém que está gritando só faz o outro gritar mais. O sistema 1, ele atua através de experiências acumuladas, de treinamento. Então, ele permite que nós atuemos de uma forma mais facilitada para a gente a partir do momento que você faz automatizado e você não fica tão estressado, você não sai daquela reunião duro, todo rígido, com aquela dificuldade de respirar, de tão irritado que você ficou. Já no sistema 2, ele é responsável pelo pensamento. É a hora que a gente para, faz uma conexão lógica e faz algo deliberado, analítico e mais lógico. É onde a gente não reage, é onde nós agimos. Ele atua e ele é ativado lá no córtex pré-frontal, mas uma região mais isolada, menorzinha, dorso lateral. E ele é ativado quando a gente precisa realmente desse pensamento mais profundo, mais crítico, em situações que exigem uma análise cuidadosa. Por exemplo, essa discussão. Se eu simplesmente parar, olhar para quem está discutindo e quem está gritando, elaborar um plano e conseguir atuar de uma forma mais assertiva, eu consigo descalonar, eu consigo resolver de uma forma mais fácil. A neurociência, ela mostra que o sistema 2 é capaz de processar informações de maneira mais complexa, mais ponderada. Então ele ativa essas áreas do cérebro onde faz com que nós até nos acalmemos. Então, na hora que você está ficando nervoso, o que você precisa fazer? A regra dos 4 segundos. Você para, põe para trás, relaxa o ombro. Fisiologia. Se você se põe numa posição confortável, o seu cérebro entende isso. E aí você consegue dar informações mais claras e menos impulsivas. Essas reações são difíceis da gente ter. Então o que nós precisamos? Treinar e descobrir quais são e quais as ferramentas que eu preciso usar naquele momento. E é isso que nós conseguimos ensinar para vocês. Ferramentas que vocês consigam colocar na prática. Na prática, o sistema 1 e 2 eles têm que estar em equilíbrio.
Então, quando eu, por exemplo, vou fazer uma comunicação, uma conversa difícil com alguém que está gritando, por qualquer motivo, ali o familiar está irritado, um paciente que não entendeu o tratamento, qualquer coisa, eu preciso atuar entre esses dois momentos. Se você reparar, você faz isso. Tem momentos que você simplesmente começa a falar e vai no automático, até uma hora que você, opa, aconteceu alguma coisa aqui, eu preciso pensar. Só que se você tiver essa ferramenta, essa metodologia organizada para falar, mas no automático, fica muito mais fácil. Se você criar uma rotina gradual, fica muito mais fácil. Parar no sistema 2 melhora a qualidade da decisão. Se você tiver que toda hora estar pensando sempre o que você vai dizer, você acaba não tendo uma decisão tão nítida. Agora, se você parar em momentos estratégicos, você consegue atingir tanto a parte emocional quanto a parte física e você consegue realmente entregar a mensagem que você quer de uma forma relaxada. Os pacientes se sentem mais seguros, mais compreendidos, que é isso que a gente quer. Nós queremos criar conexão, nós queremos realmente ser empáticos. E se você tiver ferramentas para isso, você vai conseguir isso sem seu próprio esgotamento. Ação em situações críticas é o que você precisa, de uma forma preparada. O sistema 1, rápido e intuitivo, ele é vital em situações de emergência. É vital em situações que você precisa responder imediatamente. Por exemplo, você pega um paciente numa parada cardíaca. Você está lá na sua emergência, ou na UTI, ou na enfermaria. Parada cardíaca, o que eu faço? Vamos começar a reanimação. Você nem pensa mais. Você treinou tanto que você nem pensa. Você vai pensar quando? Em momentos específicos, tá? É uma sistolia, é uma ESP. Eu tenho que pensar nos 5Hs. E aí, quais são as hipóteses? Quando eu uso o meu sistema 2, o sistema mais lento, eu tenho informações complexas. E aí eu consigo realmente compreender, e no caso de relações médico-paciente, eu consigo ter uma empatia, eu consigo processar tanto as minhas emoções, eu não vou sofrer tanto com aquilo, quanto acolher a emoção do outro. Quando nós alternamos entre o sistema 1 e 2 de uma forma eficaz, está provado que nós aumentamos a confiança do paciente no que nós estamos dizendo. A comunicação clara e empática promove um ambiente de apoio. É isso que eu preciso dar. Praticar a escuta ativa e ser assertivo com o sistema 2 em momentos oportunos também é uma excelente ferramenta. Nos momentos críticos, eu simplesmente paro, começo a ouvir e começo a pensar com calma aonde eu vou atuar. Eu não preciso atuar em tudo. Isso daí está provado que melhora a relação médico-paciente, melhora a adesão ao tratamento, melhora a sua comunicação. Os insights de Daniel Kahneman são fenomenais e eles vão de encontro com o que a neurociência vem nos dizendo há anos. Para quem não sabe, Daniel Kahneman, na verdade, é um economista que ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Ele conseguiu mostrar e fazer algo que ele pensou na economia, pensando assim, você pode investir, mas você tem que parar em momentos para pensar. E que serve para tudo. Na medicina isso daí é crucial. Você ter um sistema 1 programado, intuitivo, que vai te estressar menos, e ter um sistema 2 preparado para responder de forma assertiva às dificuldades, alcança o equilíbrio. E nós conseguimos melhorar totalmente o nosso atendimento. Isso é uma ferramenta fenomenal. Você consegue mudar e transformar a vida dos seus pacientes somente entendendo como você faz de uma forma metodológica e parando em momentos críticos. A neurociência ela não apenas fundamenta essa prática, mas ela também ilumina o caminho. Quando você entender o que você quer atingir do seu paciente, baseado em emoção e razão associados, você consegue ser mais eficaz, você consegue ter um plano, você consegue tratar o seu doente de uma forma mais assertiva e mais empática. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos falar de uma forma prática. Nós precisamos ter uma metodologia, nós precisamos ter um passo a passo. Se você não tem o seu, me segue aqui, vai lá na minha bio e se prepara para o meu próximo curso de comunicação difícil. Eu acabei de fazer um curso gratuito que você perdeu. Vamos ver se eu abro outro, se tiver muito interesse. Quando você se prepara e você segue uma metodologia, você tem menos fadiga e você entrega melhor a sua mensagem. Tá, o familiar tá reativo, fez uma cara, teve uma comunicação não verbal que me deixou em dúvida se ele está entendendo aquilo ali. Eu estou vendo, eu estou indo para o sistema 2, eu estou percebendo essa angústia e eu estou parando para atuar em cima daquilo ali.
Qual ferramenta que eu uso nessa hora? Eu posso entender qual é a dor dele no que eu percebi, no que eu vinha falando, e eu acho que eu entendi, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, eu nunca entendo 100%, eu crio pré-conceitos, e aí eu tento atuar de uma forma que a minha comunicação se ajuste para aquilo ali, e trabalhe no sistema 1, trabalhe na metodologia. Não consegui atingir, eu paro e eu convido o meu doente. Tá, o senhor está entendendo? Qual é a dúvida do senhor neste momento? E aí ele vai expressar a dúvida dele. Tá, a dúvida não ficou clara, eu tenho ferramentas para atuar nisso daí. Uma delas que eu gosto muito é juntar a última frase. Então assim, o paciente, esses dias eu tive um caso que me dizia o seguinte: doutor, ela é muito grave, né? Sim, ela é muito grave, mas estava na cara, fisionomia, eles não estavam entendendo o que é grave. E aí eu perguntei, o que o senhor entende por ser grave? Eu entendo que ela teve um monte de internação. Sim. E o que o senhor entende por ela ter tido um monte de internação? O que é ser grave? E eu ficava voltando para fazer ele enxergar que gravidade era risco de morrer. Então a técnica é, eu uso as últimas frases ali, as últimas 3 a 5 palavras e encaixo uma pergunta para que ele continue pensando e desenvolvendo sobre o assunto. Quando eu finalmente, depois de umas 5, 6 perguntas, ele entendeu e ele falou a palavra o risco de morrer, eu validei. Eu validei o entendimento dele. Eu falei, exatamente, infelizmente o risco dela é de morrer porque ela não está respondendo como deveria. Porque ela já teve 5 internações no último ano. Então, estes momentos de utilização das ferramentas, eles são muito úteis. Se você quer enxergar isso daqui, é só me seguir. Só me seguir, perguntar exatamente, me manda qual é a sua dúvida. Me manda qual é a sua dúvida e eu vou te dar uma ferramenta para atuar nela. Você é médico? Você está precisando de uma ferramenta? Me fala qual é a sua dúvida. Tá? Então, o primeiro passo então, é atuar no sistema 1 de uma forma programada, metodológica. É igual andar, você não pensa, você está andando. Você viu um buraco na rua, você para e fala, opa, o que eu vou fazer com esse buraco? Eu consigo pular, ele é pequenininho, eu tenho que dar a volta porque ele é muito grande. Sistema 2, ferramentas para atuar em cima daquilo ali, te ajudam demais. E por último, você tem que aprender a juntar essas duas técnicas, os dois sistemas, de uma forma programada, metodológica, onde você vai conseguir atuar de uma forma mais assertiva, vai te dar menos fadiga e menos cansaço. E se você precisar de ferramentas, você não sabe quais utilizar, me manda aqui.